Evasão escolar é o que ocorre quando o aluno deixa de frequentar a escola e, assim, passa a ser caracterizado como abandono escolar. Para se ter ideia da gravidade da situação brasileira, 40,8% dos alunos não concluem o ensino médio até os 19 anos. Ou seja, quase 50% dos jovens não concluem a educação básica na idade adequada. E são vários os motivos. Nosso convidado de hoje é o professor Fernando Monteiro, que dá aula de Geografia e Sociologia nessa instituição. Hoje nós vamos falar sobre um tema, que é evasão escolar, dando continuidade no projeto aí da professora Bernadette, preparando os alunos do terceirão aí, para o Enem, a produção de texto, a redação do Enem. Então, de antemão, eu queria, mais uma vez, agradecer a professora Bernadette, e o diretor Fred, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e agradecer vocês também, que estão presentes, aí para esse bate-papo hoje com a gente sobre evasão escolar. E é interessante, pessoal, porque às vezes vocês podem pensar assim, mas o professor Fernando trabalhando com esse tema com a gente, e a professora Bernadette também com o mesmo tema, será que é coincidência? Não, não é coincidência. Na verdade, nós professores buscamos, através de pesquisas, alguns temas que possa, ser o tema da redação do Enem. Então, eu já estou trabalhando com vocês, em Sociologia, Escola, Educação e Transformação Social, e Bernadette também na área dela, com esse tema. Entre alguns temas, que ela já está trabalhando com vocês, como eu disse, estou dando seguimento aí ao projeto, tem esse tema que a gente vai falar hoje, que é evasão escolar. E por que, falar desse tema? Gente, ele é um problema recorrente na educação brasileira. E esse tema, gente, esse problema, ele não vai ser, como nós vamos ver aí, só o problema para o estudante, para a população, mas também é um grande problema para a instituição de ensino e, com certeza, é claro, para o nosso país. Então, o que ocorre? Na avaliação do Enem, geralmente, tem lá 2 textos, uma charge ou um gráfico, que vão orientá-los, para a produção do texto. E por isso, visando isso, eu achei por bem colocar explicar o que é evasão escolar. Não que o aluno, às vezes, tenha que colocar no seu texto, essa definição, mas imagine vocês, se tem a orientação lá sobre esse tema, se apareceu 2 textos lá, orientando, sobre o tema evasão escolar, e de repente o aluno faz seu texto falando de falta de vagas nas instituições, escolares. Quer dizer, ele vai sair totalmente do que foi proposto. Então, é interessante a gente saber, o que é essa evasão escolar. É o que ocorre quando o aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar.
E, historicamente, é um dos tópicos que faz parte dos debates e análises sobre educação pública. É aquilo que eu falei com vocês, porque através da pesquisa a gente acha que pode ser provável, porque essa evasão escolar é um problema, pessoal, recorrente na educação pública brasileira. Então é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Agora, o que a gente deve analisar, né? Eu acho que a gente tem que buscar algumas coisinhas aí para a gente falar sobre esse tema. Primeiro, deve ser analisado, gente, o perfil dos estudantes, né, que abandonam a escola, né? Quem são esses estudantes? Segundo, é interessante também a gente analisar as causas, né, que levam a esse problema, né? O que leva a essa evasão escolar? Terceiro, né? Quais são as consequências? Quem é que vai sofrer essas consequências? E, por último aí, a gente vai ver também que, será que basta só detectar o problema? Mas e aí? Né? Detectou que numa instituição, numa escola aí, teve um alto índice de evasão escolar. E aí, pronto? O que deve ser feito? Ou seja, né, o combate à evasão escolar. Então, vamos lá. Fatores que geram a evasão escolar no Brasil. Eu separei alguns fatores ali, né, dificuldade de aprendizagem, necessidade de trabalho, falta de estímulo familiar, questões de saúde, problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino, gravidez na adolescência, tráfico de drogas e bullying. A gente vai procurar falar um pouquinho de cada aí, né? Isso pode ser abordado na produção de texto de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aí, e o mais breve possível, né, para esclarecer melhor. Tem outro fator aí, gente, que eu não coloquei, mas poderia ser citado também, o desinteresse do aluno. E vamos começar por ele. O que é que leva ao desinteresse do aluno, né, de estar dentro da sala de aula? São vários motivos também, viu, gente, que a gente pode colocar, que poderia ser colocado aí. Inclusive, a falta de infraestrutura das escolas. Vamos pensar, por exemplo, no que diz respeito à tecnologia. A gente sabe que hoje no Brasil são pouquíssimas, né, instituições públicas que atendem, né, realmente aos estudantes nesse quesito de tecnologia. Isso pode também levar ao desinteresse do aluno. Outra coisa também é a proposta pedagógica da escola também. Pode levar ao desinteresse do aluno. E sem dúvida nenhuma também, gente, a gente pode e deve citar aqui o despreparo dos professores. Despreparo que eu falo, às vezes, até para detectar, né, esse problema dentro da escola. Então, a figura do professor aí vai ser muito importante. E por que vai ser muito importante? Porque ele vai estar direto com os alunos. Ele é o profissional da escola que vai estar
mais diretamente com o aluno, mais do que a direção, né? Mais do que a supervisão. Então, é muito importante quando o professor detecta, né, que o aluno já tem algumas faltas, que ele leve esse problema até o setor pedagógico, até a direção da escola. Quanto mais cedo detectado, mais fácil de resolver esse problema. Depois aí, a dificuldade de aprendizagem. Nós vamos ver aí posteriormente, gente, que até, né, a faixa etária que ocorre mais esse problema de evasão escolar. Então, às vezes, o aluno chega no segundo grau e ele não teve aquela aprendizagem, né, suficiente para estar no segundo grau, ele vai sentir desestimulado, né, essa falta de aprendizagem. Inclusive, teve um projeto de leitura uma vez na nossa própria escola, que todo dia da semana, um dia da semana, tinha uma leitura no primeiro horário. E nós detectamos que um determinado aluno, todo dia que tinha esse projeto de leitura, ele faltava, né? E quando a gente foi ver, por que ele faltava? Porque ele não sabia ler. E ele sentia envergonhado dos próprios colegas. Então, a probabilidade desse aluno deixar a escola é real, né? Por isso que a dificuldade de aprendizagem, gente, é um fator, né, que leva a esse problema. Necessidade de trabalho. Necessidade de trabalho, a gente pode colocar junto aí também o que? A situação financeira, né, das famílias. Muitos estudantes aí, né, na faixa etária aí, principalmente dos 12 aos 17, deixam a escola porque tem que trabalhar para ajudar as suas famílias. Questões de saúde também leva à evasão escolar. Por isso que a gente tem que né, a escola, nós, professores, nós temos que estar atentos a essas situações em sala de aula também. Problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino. O que é que a gente poderia colocar aí? Né? Um transporte escolar, por exemplo. A distância, né, que o aluno mora, a distância da unidade de ensino. Inclusive, vamos pensar, por exemplo, na região norte, que o transporte lá principal é o transporte fluvial. Imagina na época das cheias, por exemplo. Os alunos, né, os alunos ribeirinhos vão ter uma grande dificuldade de chegar à escola. Então, leva também a evasão escolar. Gravidez na adolescência, né? Muitas vezes também, e a gente não pode deixar de dizer aqui que a menina, muitas vezes, ela sente vergonha, né? Engravidou naquela certa idade, e ela acaba sentindo vergonha dos próprios colegas e acaba abandonando a escola também. Então, é o papel da escola também prevenir através de palestras, né, orientação para os alunos e tudo mais. Além disso, temos o tráfico de drogas, né, pensando principalmente nesses grandes centros, que pode levar a esse problema, e o bullying, né, que é muito falado hoje. Então, a gente tem que estar atento para essas questões. E eu acredito, né, que ao vocês produzirem o texto, alguns desses fatores podem ser citados, né, como fator que vai levar a essa evasão escolar. Eu coloquei aqui, quando eu falei primeiro
que a gente tem que, primeiro, identificar, né, esse perfil do aluno que mais abandona a escola. Então, eu separei até um gráfico aí para a gente, e uns dados que a gente vai falar sobre isso. Primeiro, achei interessante, vamos analisar ali, que vários desses fatores que eu falei vai influenciar muito naquela faixa etária ali, dos 15 aos 17 anos. Quer ver? Quando a gente fala, por exemplo, da gravidez na adolescência, né? A maioria vai pegar essa faixa, de 15 aos 17 anos. A questão do trabalho também. Então, eu tirei esse dado aí, porque, olha, pessoal, dos alunos que deveriam estar frequentando a escola nessa faixa etária, dos 15 aos 16 anos, 16% desses alunos estão fora da escola. É muito alto essa porcentagem, né? 16% só nessa faixa etária é muito alto, e isso vai acarretar um prejuízo muito grande para a sociedade em si e para o nosso país. Então, eu separei aquele gráfico ali, que ele mostra aqui, ó, de azulzinho aí, ele mostra as taxas de evasão e repetência, mas nós vamos frisar, né, nos alunos evadidos aqui. E é interessante, gente, eu vou passar um dado para vocês. Tem o que nós chamamos de proficiência, que é o que a escola é avaliada nessa proficiência, e são 2 fatores que ela é avaliada nessa proficiência. E quais fatores são esses? São exatamente aqueles 2 fatores ali. Só um minutinho. São exatamente aqueles 2 fatores ali, ó. Taxas de evasão, né, que vai contribuir, e a repetência. É em cima desses 2 cálculos que é feita essa proficiência. Então, vamos lá. Achei interessante aqui, ó, no ensino fundamental, vocês podem ver, né, que lá na primeira, na segunda série, a taxa é menor um pouquinho. Na terceira série ali, ela já subiu um pouquinho, né, já subiu bastante, né, foi para 10,9. No 4º e 5º ano, né, ela caiu um pouquinho. No 6º e 7º ano também, ela volta a subir. Essa taxa volta a subir aqui, ó. Creio eu que o aluno, quando está no 6º e 7º ano, a questão do trabalho infantil vai influenciar muito aí, né? Que a gente vê meninos nessa faixa etária, por exemplo, vendendo drops, né, em sinais aí desses grandes centros, vai influenciar bastante, então. Agora, pulando aí para o ensino médio, gente, o que é que dá para notar aí, ó? Que na primeira série, né, na primeira série aqui, na primeira série, a taxa é bem maior, né? Na verdade, aqui, ó, vamos voltar lá no ensino fundamental. Aqui, ó, no ensino fundamental, lá nas primeiras séries, né, enquanto os alunos estão pequenininhos, a taxa é pequena, 0,6, mas ela vem subindo até completar o 9º ano. É a questão do trabalho, né? A partir daí do 6º e do 7º ano, as crianças já começam a trabalhar para ajudar as famílias.
Tá? Agora, aqui até o 9º ano, tá vendo? Que subiu para 10,1. Aqui no primeiro ano do ensino médio, ela já eleva bastante aí. O que a gente poderia caracterizar aí, né? Quer dizer, é uma mudança de fase. O aluno, quando sai do 9º ano, ele já vai encontrar outro ambiente. Então, a instituição escolar, né, já tem que estar atento para isso, para os alunos, principalmente dessa série, né? Porque quando chega lá na 3ª série, por exemplo, o aluno, além dele já ter uma maturidade maior, né, ele já pensa assim, olha gente, mais um ano eu concluo o 2º grau. E o meu aluno que está chegando, então, no 1º ano, além dessa mudança, né, de fase na própria vida dele, ele vai estar pensando, nossa, né, às vezes ele trabalha já, né, trabalha e frequenta a escola, ele fala, olha, eu vou ter mais 3 anos para eu terminar o 2º grau. Então é muito interessante que a escola, né, preste atenção nesses dados e fique atento aí. Isso já é uma referência para a instituição escolar, esses dados aí de evasão escolar. O perfil, né, voltando a falar aí, o perfil desses estudantes que mais abandonam a escola são jovens de baixa renda. Aqueles fatores também vão influenciar, né, que nós dizemos lá atrás, a questão do trabalho para ajudar a família, não é isso, ó? Jovens de baixa renda, em sua maioria negros, né? Especialmente no caso dos homens, que trocam com frequência o estudo por um trabalho precário. Ou, no caso das mulheres aí, o que é que nós vamos ter aí, o problema aí? A gravidez na adolescência. Tá? Então, é interessante também, eu acredito, que na produção de texto de vocês lembrem também do perfil desses estudantes, né, que mais abandonam a escola. Uma coisa vai estar ligada com a outra. Quando a gente fala na questão do trabalho, quando a gente fala na questão da gravidez, e até mesmo nas consequências que nós vamos ver aí, gente. Combatendo a evasão escolar. Então, é muito importante, primeiro, para você combater um problema, né, você vai ter que aceitar que existe esse problema. Então, a escola tem que estar atenta, né, principalmente os professores, como eu disse, que ele está mais diretamente ligado com o aluno, né? Estou sentindo falta, o aluno faltou uma semana, cheguei lá na direção, diretor, mas está o aluno, essa semana inteirinha ele não frequentou as minhas aulas, o que será que está acontecendo? Né? Vamos ver o que é? Então, entender o perfil do jovem que evade da escola, né? E identificar os momentos que esse movimento é mais provável. São ações importantes a serem realizadas pelos gestores de escolas e dos sistemas educacionais. É aquilo que eu disse. Quando o problema ele é detectado no início, ele pode ser o quê? Ele pode ser mais fácil de ser resolvido. Então, eu volto a dizer, é muito importante, gente, é importante o trabalho da comunidade escolar toda em si. Até de você, colega, não é? Quando sentir falta do seu colega, do seu amigo que senta do lado. É importante, né? E é importante a gente detectar esse problema aí no início e tentar resolver, né, essa questão aí. Por que o aluno deixou de frequentar? Por que ele está uma semana sem frequentar as aulas aí?
Aí nós temos, né? O que deve ser feito? Acompanhar a frequência do aluno. Muitas vezes chega a supervisora, né, dentro da sala de aula, pede licença para o professor e fala assim: eu vou fazer a chamada aqui no diário da secretaria da escola. Às vezes o aluno fala: mas o professor não faz o diário todo dia? Por que é preciso fazer a chamada no diário da secretaria da escola? Olha aí, ó. Tá vendo? É de suma importância. Investir na tecnologia e na qualidade do ensino. Aí a gente vai voltar lá naquele fator que nós falamos, né? O desinteresse do aluno, gente. Nós sabemos quanto a tecnologia hoje é importante na nossa vida. Então, vai servir como que também? Até como uma atração, né, para o aluno, para ele estar ali dentro da escola. E na qualidade do ensino, né, gente, nem se fala. É tão bom quando, na verdade, quando o professor, ele dá uma boa aula no dia, não é só ele que sai contente, né? Eu acredito que ele e os alunos também. Então a gente tem que focar nisso aí também. E buscar ajuda. Por que buscar ajuda? Gente, porque nem sempre o problema vai estar ao alcance de ser resolvido pela escola. É por isso que ela tem que buscar ajuda. Imagina quando o problema for o transporte escolar. O que a escola tem que fazer? Ir atrás do órgão público, né, responsável. Mas o que está acontecendo? Porque o transporte escolar da comunidade, né, de Gabriele tem uma semana que não pega os alunos. Ela tem que buscar ajuda, não é? Quando a questão for financeira, ela tem que conhecer a realidade dos seus alunos, né? Tem órgãos públicos que trabalham com isso. A assistência social, por exemplo. Então, é de suma importância esse terceiro dado aí também. Que quando o problema, né, pode ser resolvido dentro da escola, tudo bem. Quando não pode, vamos embora buscar ajuda. Vamos ver agora as principais consequências da evasão escolar. Na verdade, gente, a evasão escolar traz consequências tanto para o aluno que evade, quanto para a instituição que ele está estudando. E claro, sem dúvida nenhuma, como já foi falado aqui, para toda uma sociedade, né? E para aquele país. No caso do estudante, eu separei aí, né, 4 fatores aí. Abaixo, autoestima, não é, gente? Quando o aluno vê que ele não conseguiu acompanhar seus colegas, né? Muitas vezes ele vê seus colegas terminando aí o ensino fundamental, o ensino médio, e infelizmente ele não pôde concluir. Despreparo profissional. Aquele aluno que abandonou a escola e que partiu para o campo do trabalho, gente, geralmente ele vai estar realizando aquele trabalho precário, aquele trabalho pouco remunerado, que vai causar o que ali também, que a gente pode falar, o subemprego, não é isso? Imagina um aluno que não tem
o ensino médio hoje, né, não concluiu um ensino médio para ele entrar no campo de trabalho. É nítido e notório, né? Todos nós já vimos, e através de pesquisas, hoje a falta de emprego é um grande problema no Brasil. Mas quando vai pesquisar, nós também temos o quê? A falta de qualificação. Então, na verdade, né, às vezes tem o emprego, mas não tem aquela mão de obra qualificada. Muitas vezes essa falta é causada por quê? Evasão escolar. Olha os problemas, né, que a gente está relatando aí. Isso no caso dos estudantes. E privação aos processos de letramentos acadêmicos, né? Onde é que o cidadão vai ter oportunidade, né, gente, de ter um desenvolvimento intelectual? Exatamente nas escolas. Então, se ele deixa de frequentar a escola, ele vai ter essa privação aos processos de letramento acadêmico. Ok? Então, vamos embora passar para frente um pouquinho. Aí, no caso da instituição de ensino, gente, qual é o prejuízo? A evasão contribui negativamente, né, para o cálculo das taxas de rendimento escolar. Hoje nós sabemos que essas escolas elas são avaliadas nesse processo de educação. Então, quanto maior é o índice de repetência e de evasão escolar, né, menor vai ser a nota para essa instituição escolar. Só para vocês terem uma ideia, gente, aquela prova que vocês fazem no final do ano, às vezes o aluno falta, ele não faz a prova, a nota dele entra como 0. Quer dizer, isso vai baixar, né, a média da escola no final. Ok? Então vamos lá. E por último aí, a solução para a evasão escolar, ou seja, gente, o que deve ser abordado nesse texto também? Será que é só detectar o problema? E aí? Fazer o quê? Então vamos lá. Detectar o problema é o primeiro passo para buscar formas de resolvê-lo. A verdade é que todos precisam de incentivo. E não só, mas deve ser dada atenção maior aos que já apresentam as características que levam à evasão escolar. É aquilo que nós falamos, observar o perfil dos estudantes, né, que mais abandonam a escola. Detectado o problema, é preciso avaliar a forma de agir. Recorrer à família para buscar uma solução conjunta, por exemplo, afinal, nem sempre a ausência dos filhos na escola é conhecida pelos pais. Então é por isso que aquela ligação para a família, o que está acontecendo, o que está havendo, por que fulano não está vindo à escola, é super interessante. E num terceiro momento aí, num segundo momento aí, quando os esforços da escola com a família não forem suficientes, o que deve ser feito, gente? É hora de convocar aí o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, né? É hora de acionar esses dois órgãos aí, né, para ajudar a solucionar esse problema aí da evasão escolar. Então, creio eu também que é muito importante, né, citar nessa produção de texto o que deve ser feito, né, para amenizar, se não evitar, pelo menos amenizar esse problema aí tão ruim para a sociedade brasileira. Bom, gente, e para finalizar aí, eu fui buscar um dado aí
da nossa escola, da Escola Nossa Senhora da Lapa, no que se refere ao ano de 2018 aí. Olha só, esse dado, ele é fornecido pelo INEP, viu? Pelo INEP. No ano passado, na Escola Nossa Senhora da Lapa, foram matriculados 397 alunos. Desses 397 alunos, 22 alunos deixaram de frequentar a nossa escola. Aí, fazendo aquela regrinha de 3 aí, rapidinho, simplesinha aí, deu aproximadamente 5,5% dos nossos estudantes deixaram de frequentar a escola durante o ano de 2018, a escola de Nossa Senhora da Lapa. Desse ano ainda não temos, né? Acho que é feito no final do ano, mas só uma curiosidade. Então, se a gente comparar, né? Tem que ser trabalhado, tem, mas pelo menos está um pouco abaixo aí daqueles dados que foram passados aí para vocês, porque a nossa clientela é exatamente de 15 a 17 anos, né? Que nós vimos lá, que correspondia a 16% no total, né? Estavam fora da escola. Beleza? Gente, muito obrigado, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez eu volto a agradecer a professora Bernadette, o diretor Fred e a vocês aí que estão aqui com a gente. Ok? Um abraço a todos. Beijo no coração. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Qualquer coisa pode deixar suas dúvidas nos comentários. Obrigada e um bom Enem!